Pois é, são 7h53 e você sabe que ontem eu saí de um evento e logo depois do evento eu me debrucei em estudos relacionados às chuvas, sabia? Porque é muito importante, não você falar aqui de uma maneira muito superficial, blá, 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 como eu disse, não leva a lugar nenhum. E eu vi chamam tecnicamente de pluviosidade, isso é uma coisa muito séria. Estado de São Paulo, por exemplo, não chove no inverno, não há chuva, seco, seco, seco o tempo todo. Agora, eu vi a situação, por exemplo, de Pernambuco, o Recife, localidades ali, próximas ali de Recife, coisa impressionante, chovendo sem parar. E aqui também, então, não é justificativa, veja se você me entende, mas às vezes é algo assim completamente fora de controle. E ainda falando sobre os efeitos das chuvas, eu me pergunto, e a situação das barragens aqui no estado de Sergipe? A campanha, aliás, a companhia, o trabalho feito pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe, a Cohidro, tem feito esse monitoramento de algumas barragens que estão cheias. Para tratar desse assunto, para que nós possamos entender melhor, vamos receber aqui o diretor-presidente do órgão, o senhor Paulo Sobral. Seja muito bem-vindo, Paulo. Bom dia a você. Bom dia, Sérgio. Definição. O que é uma barragem? Barragem nada mais é do que uma estrutura para acumulação de água. Então, a Cohidro tem hoje em 5 perímetros irrigados, 5 grandes barragens. 5 barragens. Barragens que estão em Tobias Barreto, nós temos uma em Lagarto, nós temos 3 em Itabaiana, porque é Itabaiana, Malhador, Riachuelo, Campo do Brito, que é mais ou menos naquela região. Então, são essas 5 barragens hoje geridas pela Cohidro que nós temos perímetros irrigados. E quais são as funções dessas barragens? Veja só, como eu falei no início, a acumulação de água, obviamente que é uma barragem de multifunção no sentido da utilização da água. O senhor pode acompanhar ali, senhor Paulo, até pelas imagens. Ah, ok. A gente tem essas imagens aí. Isso. E aí a gente tem essa barragem que tem como utilidade a parte do perímetro irrigado, irrigação pública, para a produção agrícola, como também para a parte de dessedimentação humana, que a DESO explora para poder abastecer algumas comunidades com água dessas barragens. Essa que nós estamos vendo fica exatamente onde, São Paulo? Tobias Barreto? Jabiberi? Essa é Tobias. Tobias Barreto? Tobias, Jabiberi. Essa é uma das que a Cohidro trabalha. Visual bonito, bonito. Né? Muito bonito. É assustador, mas muito bonito. Mas é bonito, não deixa... É assustador. Mas é um susto bonito. É bonito. Se é que isso existe, né? E o senhor falava desse trabalho. Qual é a função dela? O que ela desenvolve? Qual é a proteção que ela cria para a população? É importante mostrar para as pessoas o seguinte, que a barragem, além dessa função da utilidade da água, que a gente acabou de falar... E essa é de Lagarto, sem interrompê-lo. A gente também tem que ver o seguinte, toda essa água acumulada, se não tivesse sido acumulada, ela estaria indo para o curso do rio. Certo. Você imagina aquela situação, você acabou de mostrar aqui Riachuelo. Uhum. Foi uma coisa séria, muita água, terrível. Muitas casas invadidas. Nós temos 2 barragens, que juntando as duas chega a 40 milhões de metros cúbicos de água acumulada. Você imagina se a gente não tivesse essa acumulação de água. Para onde iria? Para onde iria? A ação seria ainda muito pior. Então, assim, a barragem tem essa função também de controle, entendeu? De segurar um quantitativo de água, obviamente que ela tem um limite, e esse limite aí você passa depois aí a verter e tudo que entra sai. A partir daquele limite não tem como segurar. Mas até esse limite foi muito importante para a região a existência dessas barragens. Isso sem pensar na perspectiva de produção. Isso aí eu estou pensando só na perspectiva de segurança das pessoas ajusantes da barragem. A minha curiosidade, acompanhando o seu raciocínio e também essas imagens, por quanto tempo a barragem consegue manter esse acúmulo de águas, Paulo? Bom, isso é relativo, né? Na realidade, assim, como nós temos as barragens para dupla aptidão, você trabalhar com a parte de produção agrícola e também para a DESO, na parte de abastecimento humano, a gente acredita que com essas barragens, como estão na sua totalidade, acreditamos que até o próximo inverno a gente não vai ter problema, tanto na parte de produção, a parte de irrigação, quanto também na área de abastecimento humano. Convém salientar também, Sérgio, que alguma dessas barragens, também aquelas barragens da região do Vale do Sergipe, nós temos o programa Agro de Sergipe, que a gente está fazendo algumas ações. Mas a discussão, segurança de barragem. Então, o Estado contratou consultores que fizeram avaliações de todas as barragens da Cohidro, inclusive barragens também da DESO. Exatamente a pergunta que eu iria te fazer.
o monitoramento dessas barragens. Onde visualizou-se que são barragens de riscos mínimos. Risco existe, mas mínimo, entendeu? Então, foram feitas algumas sugestões, as orientações que os consultores se propuseram. Já estamos agilizando a questão de licitação, que é a parte de instrumentação e monitoramento, a parte de recuperação da parte de talude, não recuperação, limpeza da parte do talude, do maciço da barragem, para evitar a erosão, essas coisas. E também, que é muito importante, que é uma coisa que é fundamental, que é a parte de segurança de barragem. Plano de segurança de barragem. Nada mais é de que, se porventura acontecer um problema, o que fazer? Então, esse plano está sendo construído. Certo. Entendeu? O risco é mínimo, mas não deixa de existir. A gente não pode dizer que não existe, mas é mínimo. Mas se acontecer, o que deve ser feito? Então, isso está sendo construído. E, paralelamente a isso, o governo do Estado, já há um tempo, ele criou uma comissão envolvendo SEDURBs, Secretaria da Agricultura, COIDRO, Defesa Civil, SERMA, que é uma superintendência que controla essa parte de gestão hídrica, onde faz um controle e o acompanhamento de todas as barragens, entendeu? Inclusive, a partir dessas chuvas que foram muito grandes, a gente percebeu que as barragens, todas elas verteram. Toda essa equipe visitou, acompanhou todas as barragens e vem acompanhando e não teve nenhuma modificação. A estrutura está intacta. É o que eu também iria te perguntar. Muito interessante isso, porque a gente vai se encaminhando e vai adiantando a questão. Significa que as barragens hoje, todas elas estão em condições adequadas. Não há problema algum com nenhuma das barragens? Nenhum problema com todas as barragens geridas pela COIDRO. Posso falar nessas barragens, que a discussão é nesse sentido. E também as da DESO, porque também fazem parte dessa mesma pessoas que estão fazendo a avaliação, não existe nenhum problema na estrutura dessas barragens. Eu nem te perguntaria. Todas elas verteram, e verteram de forma agressiva, que foi muita água, entendeu? Mas a estrutura está intacta. E o interessante, estou aqui com o presidente da COIDRO, Paulo Sobral, interessante até para nós entendermos o seguinte: até na tragédia, inclusive numa tragédia, você pode absorver grandes lições. Você tem ali um aviso, olha, agora você está entendendo, olha que isso aqui pode acontecer. Então eu prevejo, Paulo Sobral, e eu sei da seriedade dos órgãos de comunicação, de administração pública e nós também de comunicação nessa parceria, que nós teremos esses efeitos minimizados o ano que vem. Isso pode vir a acontecer? Obviamente que sim, mas os responsáveis já sabem, olha, tem essa área, enfim, isso é muito importante, é o aprendizado, né? É você aprender com um tempo difícil. Não, sem dúvidas, até mesmo é importante que mostra também a comunidade. Determinadas regiões não se pode construir ali, de fato, aí, na época, antes da barragem, ali corria água, o leito era perto do leito do rio. Então, com o advento de grande chuva, que começou a passar essa quantidade de água absurda, infelizmente, determinadas casas foram inundadas e a gente não tinha o que fazer nesse sentido. Mas é importante. E o que você falou, que eu acho que é de extrema importância, obviamente que foi uma fatalidade, aconteceu esses rompimentos de barragens aí, como Brumadinho e outros, que de fato levam as pessoas e os órgãos públicos a pensar mais, a buscar, cautela, né? A ter mais cautela, a buscar algo que você tenha como amenizar o sofrimento das pessoas. E prevenção. Então, e prevenir, sem dúvida. Eu me lembrei agora também dos lotes irrigados, né? Isso está sob a gestão da COIDRO. Como é que está sendo realizado isso, Paulo Sobral? Veja só, para você ter uma ideia, a situação estava tão crítica na questão de irrigação pública que a gente tinha hoje não. Até o período das chuvas, três perímetros irrigados nossos parados, por falta de água. Falta de água. Aí, agora, como você tinha uma barragem que é multifuncional e a DESO também captava água para poder abastecimento humano, como a prioridade é o abastecimento humano, ficou a parte de irrigação pública parada. Certo. Tanto na Ribeira quanto na Jabiberi, lá em Tobias Barreto. Essa do ar que estamos ali é da Ribeira, não é, Paulo Sobral? Essa é a Ribeira. Essa é a Ribeira. E aí, o que acontece? A gente ficou sem produção. Sem produção. Imagine Ribeira, por exemplo, que são mais de 400 irrigantes. Você imagine, 400 famílias sem produzir.
Isso diretamente, aí você tem toda uma cadeia, entendeu? E graças a Deus, com o advento da chuva, todas as barragens verteram e a gente tem assim uma perspectiva de produção o ano todo até que o próximo inverno chegue para que a gente comece a abastecer novamente. Espero que abasteça, que encha, mas assim, com um pouco menos de intensidade. Sim. Maneira um pouquinho. Para que a gente não venha a ter problemas nesse sentido. Mas, de qualquer sorte, todos os perímetros já estão aptos, não estão irrigando no momento, com exceção de Califórnia, que está irrigando, devido à chuva e a questão de a gente estar agora tendo chuva suficiente para a produção agrícola. Então não precisa você trabalhar a parte mecânica. Eu tenho muita esperança, Paulo. Eu sempre penso nisso. Sempre há um lado positivo, né? Você vê, claro que a gente entende solidariedade, essa coisa toda, nesses momentos dramáticos, mas sempre há alguma coisa ali que você tira um proveito bacana além da lição. Paulo Sobral esteve conosco, presidente Cohidro. Um forte abraço. Muito obrigado pela sua presença, Paulo. Estamos sempre às ordens aqui. Precisando, a gente está aqui a postos. Bom trabalho para você e muito obrigado.